Olá, tudo bem com vocês, crianças? A tia tá com muita saudade de vocês. Prontos para mais uma EBD online? Vocês se lembram da nossa história passada contada pela tia Lu? Lá vocês viram aí que José, enfim, saiu, né, da prisão. Porque o faraó havia sonhado e aquele sonho estava perturbando ele. E assim José interpretou os sonhos do faraó. E depois disso, José ainda aconselhou o rei a arrumar um homem sábio, inteligente para governar o país nesses 7 anos de prosperidade, né? De fartura e os 7 anos de fome. E o rei do Egito gostou aí, né, dessa indicação de José, desse conselho de arrumar um homem sábio e inteligente. Então ele se vira para os funcionários dele e diz que não havia ninguém melhor do que José para fazer isso. Por quê? Deus, o Espírito de Deus, estava com José. E todos ali reconheciam isso. Então ele se volta, vira de novo para José e diz a José que ele era o homem certo para isso. E aí José ficou surpreso, né? Então o rei tira o anel do dedo dele e coloca no dedo de José. As pessoas iriam reconhecer que aquele anel ali era do rei do Egito. Em seguida, ele mandou que seus funcionários colocassem nele roupas de linho fino, que só pessoas importantes usavam naquela época. E depois ainda colocaram uma corrente de ouro no pescoço de José. Em seguida, o rei mandou que José subisse em uma carroça. Tá aí na tela para vocês o modelo. Naquela época eram os carros que tinha daquela época. Então que José subisse naquele carro e seus homens iam à frente gritando: abram passagem, né? Então só pessoas importantes naquela época, crianças, podia subir, né? Em carroças assim. E outras pessoas iam à frente gritando: abre o caminho, abre passagem, né? Tipo, o rei vai passar, né? Assim foi também com Jesus, quando ele entrou em Israel ali, montado num burrinho. Porque só os reis, pessoas importantes, né? Sempre tinha uma caravana, homens à frente pedindo passagem. Assim vocês veem o carro da presidência e tudo, sempre tem uma comitiva na frente, né? Então, pessoas importantes eram assim. Sempre foi, naquela época e como nos dias de hoje. E então, crianças, como é bom saber que Deus se importa com a gente, não é mesmo? E assim deve ter sido a alegria de José, que foi, né, vendido como escravo pelos próprios irmãos. Lá na casa de Potifar, né? A senhora dele, a esposa dele, começou a persegui-lo. Ele foi parar numa prisão e agora, diante do rei do Egito, ganha aí esse poder. José poderia mandar em tudo, no palácio, né? No povo, porém ele estaria só abaixo do rei do Egito. Não é mesmo? É como o presidente e o governador. É assim que José se tornou um governador. Então, ele só está abaixo do presidente, o governador, não é? Então, José só estaria abaixo do rei do Egito. José tinha 30 anos quando se tornou governador do Egito. Então, José saiu ali da presença do rei e viajou por todo o Egito ali. E aconteceu exatamente como José tinha descrito para o rei. Ali, naqueles 7 anos, a terra produziu muito alimento, muito cereal, muito mesmo. E José armazenava nos armazéns da cidade. Mas foi muito mesmo, foi muita prosperidade
naqueles 7 anos. E depois veio os 7 anos de muita fome no Egito. José, que era um homem que tinha o Espírito de Deus, por isso tinha a sabedoria, né, e inteligência. Nesses 7 anos ele armazenou tudo que a terra produziu. E aí, crianças, o que aconteceu? Veio a fome. Enquanto todos os lugares ali, naquela região toda, fora do Egito, crianças, passava muita fome, o Egito não. Porque o Egito tinha muito cereal, muito alimento. E ali o povo estava seguro, livre da fome. Porém, José viu, né, que a fome foi aumentando nas outras cidades, nos outros lugares. Então, como ele tinha armazenado muito, ele abriu aí para as outras cidades, para o mundo inteiro. E assim as pessoas vinham de fora comprar cereais, alimentos de José. E assim, né, José, por ser obediente a Deus, e por isso ter Deus na vida dele, o Senhor estava com ele, Deus estava com ele, o Espírito de Deus estava com ele, ele abençoou o Egito. Vocês podem ver aí das historinhas todas que a gente tem contado para vocês, o quanto Deus abençoava José e todos em volta de José, né? Uma história que aparentemente parece triste, não era, porque Deus tinha planos, grandes planos para José, né? Mas para isso ele passou por situações difíceis. E assim somos nós, crianças. Quando você estiver passando por dificuldades, não se lamente, nem se queixe, nem fica perguntando por que isso está acontecendo comigo, assim como José. Porque Deus tem planos na sua e na minha vida, né? Demos graças ao Senhor em tudo, porque assim o Senhor fica feliz com a gente, nos abençoa e abençoa tudo e todos à nossa volta. Como é precioso, não é mesmo, crianças? E além de tudo, José se casou, né, com Asenate e teve 2 filhos. E ali ele viveu muito feliz naquela terra estrangeira que não era dele, no qual Deus o fez ali governador. E assim ele viveu feliz com a esposa, os 2 filhos. Na próxima história, na próxima parte da história, vocês vão ver mais um pedaço, porque não acabou por aí, né? Apesar de José estar feliz agora, casado, com filhos, governando o Egito com tanto poder, ainda não acabou. Deus tinha mais para José, muito mais. E aí vocês vão poder ver aí, tá? Na próxima parte dessa história. E agora, crianças, eu vou ler aqui para vocês o nosso versículo dessa semana, que está lá no livro de Gênesis, no capítulo 41, no versículo 38, que diz assim: é muito importante, crianças, guardar no coração e na mente a palavra do Papai do Céu. Então, vamos lá. Um homem em quem está o Espírito de Deus. Olha como é facinho de memorizar esse versículo dessa semana. Um homem em quem está o Espírito de Deus. Quem era o homem? José. E você e eu também temos o Espírito de Deus conosco. Certo, crianças? Então, até a próxima EBD Online.